Olá, gente. E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa, para falarmos um pouco mais sobre a nossa língua. Vamos lá? Vamos comigo? Olha, então a nossa aula de hoje é sobre concordância nominal. Eu sou a professora Márcia Damasceno e a aula de hoje é para o 9º ano, como vocês já viram aí na vinheta. Tá bom, gente? Olha, então nós já tivemos aula sobre concordância verbal, que foi a nossa aula passada, e falamos sobre como é que nós devemos concordar o verbo com os outros elementos textuais, elementos da frase. E hoje nós vamos começar o estudo sobre concordância nominal, tá bom? Então, sempre lembrando que a aulinha é de 30 minutos, a disciplina Língua Portuguesa, o conteúdo é concordância nominal e a habilidade que nós esperamos que vocês desenvolvam é analisar e utilizar as regras de concordância verbal e nominal em situações comunicativas. Então, enquanto você está se comunicando, você precisa fazer o uso, né, das regrinhas de concordância nominal para que você seja compreendido, para que tenha clareza nas suas mensagens, para que você utilize a variedade padrão da língua quando lhe convier, quando for de acordo com o contexto. Então, nós já estudamos concordância verbal e hoje vamos começar o estudo da concordância nominal, tá bom? Olha, antes de nós começarmos, vocês terão 4 aulinhas sobre concordância nominal. Então, essa é a primeira. E aí eu trouxe aqui, olha, essa charge para nós introduzirmos o nosso assunto, tá? Olha, e aí vocês percebem, vamos olhar a cena antes de nós observarmos o que está escrito no balãozinho. Então, tem um sofá, né, como se um casal estivesse no divã, tem um psicólogo, como se fosse um psicólogo, um analista sentado aí na poltrona com uma cadernetinha na mão, né? Como se estivesse anotando. E os dois estão conversando, né? No mínimo discutindo alguma coisa da relação, né? Algo que eles querem resolver no analista. E aí a moça, que é o adjetivo, está conversando ou está sentada no sofá junto com o substantivo. Então, o adjetivo e o substantivo estão juntos. E aí você percebe pelo balãozinho que ela está chorando, né? Então, assim, aí ela diz assim, olha, o problema é que ele nunca concorda comigo. Então, o problema é que o substantivo nunca concorda com o adjetivo, por isso que ela está chorando. Então, hoje, como nós vamos falar de concordância nominal, nós vamos observar que uma das regras é de fazer a concordância do adjetivo com o substantivo, sem que eles precisem ir ao divã e ao analista para resolver esse problema. Então, vamos prestar atenção na aula para entendermos por que o adjetivo está solicitando, está pedindo, praticamente implorando que o substantivo concorde com ela. Vamos lá? E isso aí também, gente, é também de divergência, né? De opiniões diferentes, né? De ideologias, ideias. Mas o que é concordância nominal? Lembram que eu disse que a concordância verbal é quando você concorda o verbo com os demais elementos. Então, quando eu digo concordância verbal, eu me refiro ao verbo. Quando eu falo concordância nominal, eu me refiro aos nomes. Então, adaptação de os nomes aos outros, harmonizando-se nas suas flexões com as palavras a que se relacionam. Então, é adaptar, é você concordar. Os nomes, todos os nomes que estão na frase, os nomes que compõem um texto, que compõem sua mensagem, eles precisam estar harmonizados. Ou seja, eles precisam estar de acordo, estarem concordando entre si. E nas flexões. E aí, vamos ver o que é isso. Olha, trouxe aqui uma frase para que nós possamos observar e perceber como é que eu faço essa concordância nominal. Embora isso, como eu já disse nas outras aulas, nas aulas passadas, que nós já fazemos uso disso quando estamos conversando, né, naturalmente. E agora, quando nós estudamos, nós percebemos de uma forma mais clara, né, de uma forma mais sucinta, de uma forma mais direcionada para que nós utilizemos a nossa língua corretamente. Mas tudo isso, concordância nominal e concordância verbal, é algo que você já faz nas situações comunicativas.
Então, você pode perguntar, então para que eu estou estudando isso? É justamente para que a sua mensagem tenha uma melhor qualidade, para que você seja um falante cada vez melhor da língua portuguesa. Então, olha, aquelas duas crianças travessas farão as atividades práticas. Então, vamos observar o que significa cada uma dessas palavrinhas e como é que eu posso observar que aí a concordância nominal está correta. Olha, existe a palavra aquelas. Então, quando eu digo uns nomes aos outros, eu estou dizendo de todos os nomes que existem. E vocês sabem que cada palavrinha, né, dentro da língua portuguesa, dentro da análise morfológica, elas têm um nome, né? Então, aquelas, a palavra aquelas, ela é um pronome demonstrativo. Então, aquelas. Duas. Duas eu já sei que é um numeral. Travessas é um adjetivo. As é um artigo. E práticas é um adjetivo. Então, lembra que eu sempre falo, gente, todas as vezes que eu estou dando aula aqui nessa conversa com vocês, eu sempre falo da importância de nós aprendermos, estudarmos, aprofundar tudo aquilo que nós vimos na aula. Então, por exemplo, se você vai fazer o uso da concordância nominal e se você quer utilizar as regras corretamente, você precisa lembrar do substantivo, do que é um pronome, do que é um numeral, do que é um adjetivo, qual é a função que eles ocupam dentro de uma frase. Então, olhando para essas palavrinhas aqui, nós percebemos que todas elas estão concordando entre si. Quando eu digo, aquelas duas crianças travessas farão as atividades práticas, elas estão concordando com com a palavra crianças, quando eu digo, olha, aquelas duas crianças travessas. Então, aquela se refere a quem? A crianças. Duas. Quem são essas duas? Crianças. Travessas é um adjetivo, uma característica de quem? Das crianças. O próximo substantivo é o substantivo atividades. Então, olha, as é um artigo que está se referindo a atividades e práticas é um adjetivo que também está se referindo a atividades. Então, crianças e atividades é o que nós chamamos de substantivo. Então, gente, os substantivos crianças e atividades, eles precisam estar de acordo com os demais nomes que aparecem na frase. Então, crianças está no plural. Atividades também está no plural, então nós precisamos colocar as demais palavras no plural. Então, preciso observar que se o substantivo estiver no plural, estiver no singular, estiver no masculino ou no feminino, nós precisamos flexionar as outras palavras da mesma forma, tá bom? Como se dá a concordância nominal? Vamos entender isso. Quando o substantivo é acompanhado por outros termos, é necessário que haja concordância entre eles. Isto é, se os termos que acompanham o substantivo devem estar de acordo com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número singular ou plural. Olha, gente, então quando você ouvir falar em gênero, lembra que gênero é masculino e feminino. E quando você ouvir falar em número, significa singular ou plural. Então, olha, singular, masculino, o, feminino, a. Plural, masculino, os, feminino, as. Então, não esquece, tá? De acordo em gênero e em número. Isso é importante, embora seja algo que você diz, meu Deus, mas isso é tão básico, mas é sempre bom voltarmos a esse conteúdo, é sempre bom revisitarmos, porque são todos os alunos da rede municipal e nós sabemos que cada aluno tem o seu tempo de aprender. Então, pode ser que para você isso esteja bem fresquinho, seja algo que você até acha fácil, porque você domina, mas talvez tenha algum coleguinha de você, outro aluno do 9º ano, que talvez tenha dificuldade nisso, tá bom? Então, por isso que é bom nós sempre revisarmos.
E aí, lembra que eu falei sobre a regra geral, sobre as regras? Da mesma forma como as regras existem na concordância verbal, as regras também existem na concordância nominal. E existe aquela regra geral, gente. A regra geral é aquela que é básica, que engloba a maioria dos casos. Então, a regra geral diz que o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero masculino e feminino e número singular e plural com o substantivo a que se referem. Vamos ver o que é que significa isso? Olha, eu trouxe a frase: o alto IP cobre-se de flores amarelas. Então, eu preciso observar o seguinte: o O. O que é o O? Olha, O, eu já sei que é um artigo. Alto é um adjetivo. E amarelas também é um adjetivo. E eles todos concordam. Olha, artigo masculino, singular. Alto, adjetivo, masculino, singular. Amarelas, adjetivo feminino, plural. Todas essas palavras, elas concordam com o substantivo, que são os substantivos. Tem dois substantivos aí, gente. É o substantivo IP e o substantivo flores. Então, quando eu digo IP, eu estou me referindo a um IP. Somente um. Então, ele está no singular. E ele é um substantivo masculino. Se o IP é um substantivo masculino e está no singular, então a palavra O e a palavra alto, elas precisam concordar com ele. Flores. Flores é um outro substantivo, mas flores não está, a flores está no plural. Flores. Ela também está no plural e também está no feminino. Então, as flores amarelas, flores amarelas. Então, flores é o substantivo feminino singular. Amarelas também precisa concordar com ela. Então, amarelas precisa estar no feminino e no plural. Faz 2 dias que cheguei de viagem. Então, olha, 2. Numeral, masculino, plural. Voltando aqui, tá, gente? Olha, então, vocês estão observando que agora, olha, faz é um verbo, dias é o substantivo, o que aí é a conjunção, o cheguei é o verbo e a viagem é o substantivo. Então, tem um numeral aí que precisa concordar com o substantivo. O substantivo é dias. Então, se dias, mais de um. Então, plural, 2 dias. Numeral, masculino, plural. Então, vocês observam que a frase está completamente de acordo. Faz 2 dias que eu cheguei de viagem. E agora, gente, agora vamos começar a ver os casos especiais da concordância nominal. Há, no entanto, alguns casos especiais de concordância nominal que geram muitas dúvidas. Vamos entender melhor o que acontece em alguns deles. Então, vamos entender desses casos aqui, os que causam maiores dúvidas na hora de você escrever, na hora de você falar. Às vezes, quando você está escrevendo, quando você está falando, a palavra menos, por exemplo. Quando você está escrevendo ou falando, quantas vezes você não fica se perguntando, meu Deus, é menos ou é menos? Vamos entender como é? A palavra menos. Por ser uma palavra invariável, o que significa invariável? Gente, significa que não muda. Menos será ser escrito dessa forma, mesmo quando acompanhar um substantivo no feminino. A palavra menos não existe, gente. Olha, então risca do seu vocabulário a palavra menos.
porque essa palavra ela não existe. A palavra menos ela é invariável, significa que não importa o contexto, não importa a que substantivo ela se refere, ela vai sempre estar na forma menos. Olha para esse exemplo. Ela tinha menos caixas do que ele. Caixas está no feminino, mas mesmo assim a palavra será menos. Ela tinha menos caixas do que ele, tá bom, gente? Então, cuidado. Vamos entender direitinho? Olha, tem essa imagem aí e ela dizendo assim, olha, ela na dúvida, né? Há menos ou menos pessoas? São as pessoas. Então, é a menos pessoas ou eu digo menos pessoas? Vamos entender? Menos, como eu disse, só para frisar, tá, gente? É uma palavra invariável, ou seja, que não se flexiona, que não muda. Por que que eu estou frisando nisso? Porque a palavra menos é uma palavra muito difundida, né? Nós ouvimos muitas pessoas nas conversas, né? Ou tanto nas conversas orais quanto nas conversas escritas, nós ouvimos muito essa palavrinha. Por isso que eu faço questão de frisar com vocês para que vocês façam o uso correto dela, tá? Vejamos outros exemplos. Olha, a bolacha integral possui menos calorias. Será que está certo ou está errado, gente? Olha, está incorreto. Então, a bolacha integral possui menos calorias. Que pena, vieram menos pessoas que o previsto. Será que está correto? Não, está incorreto. O certo seria que pena, vieram menos pessoas que o previsto. O melhor é tomar menos refrigerante e mais suco. Correto. Na sala, há menos meninas ou menos meninos? Então, nós percebemos que essa frase aí, ela está escrita incorretamente, né? Então, na sala, há menos meninas ou menos meninos? Então, independente, gente, do substantivo a qual ele se refere, se está no feminino, essa palavra, ela é invariável. Há menos pessoas hoje do que ontem. Sim, está correta, menos, ok? Então, pronto, gente. Então, de hoje em diante, daqui para frente, nada de usar menos, tá bom? Risquem aí do vocabulário de vocês. Quero mais nem saber de ouvir ninguém falando a palavra menos. Outra dúvida, gente, outra palavrinha que também causa dúvida na hora que as pessoas vão usar é a palavra anexo. Quando funciona como adjetivo, a palavra anexo sem preposição varia de acordo com o substantivo que acompanha. Exemplos, olha, o arquivo anexo contém o relatório elaborado. Olha, gente, arquivo, então a palavra anexo, ela concordou com o substantivo artigo. Então, ela vem no singular e no masculino. O arquivo anexo. O próximo exemplo diz as planilhas anexas. Olha, se substantivo é planilhas, então a palavra anexo, ela tem que concordar. Então, olha, anexas está concordando com planilhas. Então, planilhas anexas, tá bom? Então, lembra, sempre que vier somente a palavra anexo, sem nenhuma preposição, só anexo, vai sempre concordar com o substantivo. Mas, alguns gramáticos já aceitam a construção em anexo, esta sim permanecendo invariável. Exemplos, olha, gente, no arquivo em anexo está o relatório elaborado. Olha, no arquivo em anexos. O que é que vocês precisam observar? Observem para esse segundo exemplo, para ficar bem claro. Os relatórios estão nas planilhas em anexo. Olha, planilhas.
Ah, professora, mas você havia dito que vai concordar com o substantivo. Concorda com o substantivo, gente, se não houver preposição. Mas aqui houve a preposição em anexo. Então, ela fica invariável, tá bom? Então, eu vou sempre dizer, os relatórios estão nas planilhas em anexo. Porque tem a preposição em. Se não houver, se não tiver nenhuma preposição, aí sim vai concordar com o substantivo a que se refere. Vamos continuar falando sobre anexo? A palavra anexo, aí você pode se perguntar, sim, mas o que significa anexo? Indica que algo está ligado, ajuntado, está junto. E neste caso terá a função de adjetivo. Ou seja, concordará com o substantivo que o acompanha. Gente, então anexo significa que está junto. Diz, olha, está anexo, está junto, está ligado. Veja, as cópias estão anexas. Então, olha, há cópias anexas. As cópias estão anexas, estão juntas ao documento, ligadas ao documento. Então, cópias está no feminino plural. Então, anexas precisa vir no feminino plural. Envio carta anexa. Olha, gente, carta não está no singular? Então, anexa também precisa vir para o singular. Agora, se eu pretendo dizer que algo está indo dentro de um anexo, que diga no anexo ao invés de em anexo. O que significa? Olha, a carta segue no anexo. Não significa dizer, gente, que está ligado, mas significa dizer que está dentro, tá bom? Segue no anexo o convite individual, tá bom? Então, lembra dessas regrinhas aí da palavra anexo. E como eu já disse a vocês, gente, olha, a carta segue no anexo, o convite segue no anexo. Olha, essas regrinhas são várias, né? Eu disse que são 4 aulas, então precisa estudar para poder aprender bem direitinho. E agora, gente, e a palavra meio? A palavra meio é uma palavra também que talvez cause muita dúvida e algumas transgressões aí à gramática, quando nós falamos da variedade padrão da língua. Então, vamos observar quando é que nós utilizamos a palavra meio. Quando a palavra meio possui função de adjetivo, ela deve concordar com o substantivo que qualifica. Exemplos, olha, já passa de meio-dia e meia. Por quê? Muita gente diz meio-dia e meio. Só que nós precisamos lembrar que quando eu falo de meio-dia e meia, significa, essa meia se refere à hora. Então, já passa de meio-dia e meia hora. Então, o correto de acordo com a variedade padrão da língua, já passa de meio-dia e meia, tá bom? Você é cheio de meias palavras. Temos 1,5 milhão de votantes. Então, vocês percebem que a palavra meio aí, ela assume a função de adjetivo. Então, por isso é que ela concorda. Porque, olha, é cheio de meias palavras. Meias é um adjetivo que se refere a palavras. Então, ela vai concordar. 1,5 milhão, meio milhão de votantes. Então, se refere a palavra ao substantivo milhão. Por isso que ela fica no singular, tá bom? Mas tem alguns outros casinhos que a gente precisa lembrar. Olha, tome cuidado para não confundir com o advérbio meio, que não flexiona. Olha, a mulher está meio cansada. Meio altera o adjetivo cansada e não o substantivo mulher. Por isso, exerce função de advérbio e é invariável. Olha, gente,
Por que que eu preciso observar isso? Quando eu digo a mulher está meio cansada, não é um adjetivo, esse meio não se refere à mulher em si, mas se refere ao cansaço. Por isso que ele é um advérbio. As construções a seguir são comuns em nosso dia a dia. Entretanto, algumas são consideradas transgressões pela gramática normativa. Olha, vamos observar. O que aconteceu, Joana? Parece que você está meia nervosa. Olha essa imagem aí, gente. Será que existe você estar a metade nervosa? Então, você não pode estar a metade nervosa. Não é um adjetivo, né? É um advérbio de modo. Ela está meia nervosa. Então, nós podemos saber se esse meia é um advérbio. Então, meia, ela não está correta. Então, eu não posso dizer que estou só a metade nervosa. Então, o correto seria, parece que você está meio nervosa. Tomei meia garrafa de suco de abacaxi com hortelã. Vou para a próxima. A porta está meia aberta. Chupar meia laranja, tudo bem, mas meio limão, como você consegue? Olha, gente, então quais são as incorretas? Aqui você fala de meia nervosa, né? Porque eu não posso dizer que eu estou a metade nervosa. E quando eu digo que a porta está meia aberta, né? Não é a metade da porta está aberta, não é a porta em si que está aberta. É o advérbio de modo. Então, quando eu digo tomei meia garrafa de suco de abacaxi com hortelã, sim, eu estou me referindo ao substantivo garrafa. Chupar meia laranja, tudo bem, então meia laranja, a metade da laranja. Meio limão, a metade do limão. Olha, meio, quando for advérbio, pode ser substituído por um pouco, enquanto meio, sendo adjetivo, transmite a ideia de metade. Isso aí, gente, foi uma dicasinha que eu trouxe para vocês. Só para você entender direitinho quando é que você utiliza, quando é que o meio é advérbio, é só você substituir por um pouco. Então, olha, o que aconteceu, Joana? Parece que você está um pouco nervosa. Então, se eu posso trocar por um pouco, eu já sei que esse meio aí é um advérbio. Então, eu não posso variar. Quando eu posso transmitir a ideia de metade, aí sim, eu digo que esse meio é um adjetivo. Então, olha, tomei meia garrafa de suco de abacaxi. Tomei metade da garrafa de suco de abacaxi. Chupar meia laranja, tudo bem, ó. Chupar metade da laranja, tudo bem. Mas meio limão, ó, mais metade do limão. Então tá, gente, não esquece. Sempre que for meio, que for advérbio, ele não varia. Se for um adjetivo, aí sim você pode variar de acordo com o substantivo. Então, só para recapitular, adjetivo é a palavra invariável que caracteriza o substantivo, indicando uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Eles podem aparecer antes ou depois do substantivo, tá, gente? Então, aquelas palavras que indicam qualidade, defeito, estado, condição, sempre que são características, nós chamamos de adjetivo. Olha, a escola está higienizada, então é a característica da escola. Advérbio é toda palavra invariável que acompanha o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, modificando o seu sentido. Sua principal função é modificar o verbo. Então, os advérbios, gente, enquanto o adjetivo ele exprime uma característica, o advérbio exprime uma circunstância, uma ideia acessória. Olha, os pais ficaram bastante preocupados com o retorno das aulas. Então, bastante é o advérbio. E aí, gente, olha, vou deixar essa atividadezinha aqui, vamos aplicar. Assinale a única alternativa em que a palavra meio é um advérbio. Você vai olhar e vai observar qual delas o meio é um advérbio. E a segunda, complete as frases com meio ou meia.
Tá bom, gente? Então, essa atividadezinha é para vocês fazerem. Eu vou dar o tempinho e já já, na próxima aula, nós voltamos a falar sobre esse assunto, tá bom? Então, até já, mais tarde nós voltamos. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos ao canal Em Casa que eu Aprendo. E hoje nós teremos mais uma aulinha de língua portuguesa, tá? A aulinha de hoje é sobre concordância nominal. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa língua com a professora Márcia Damasceno. Vamos lá, gente? Olha, na verdade, nós vamos continuar a nossa aulinha, né? Nós tivemos a primeira aula falando sobre concordância nominal e agora nós vamos continuar com a segunda aula sobre esse mesmo tema, tá bom? Então, vocês lembram que na aulinha passada, que aconteceu há poucos minutos atrás, eu deixei uma atividade para vocês, justamente falando sobre essa concordância nominal, como é que nós fazemos a concordância dos nomes, como é que nós utilizamos a variedade padrão da língua, né? Aprendemos algumas regrinhas e agora nós vamos aplicar. Nós vamos aplicar só em poucas tarefas, tá bom, gente? Porque, na verdade, na aulinha de revisão que vocês terão com a professora Andressa, ela vai trazer todos os conteúdos que vocês viram na semana e vai trazer também atividades mais específicas sobre a concordância nominal, sobre o gênero que é reportagem, tá bom? Então, tudo isso vocês vão praticar na próxima aula. Mas comigo nós vamos ver um pouquinho mais sobre as regras de concordância nominal e também essa atividade que nós ficamos para fazer desde a aula passada, tá? Então, o enunciado diz o seguinte, ó, assinale a única alternativa em que a palavra meio é um advérbio. Vocês lembram que na aula passada falei sobre isso, que a palavra meio, ela pode ser considerada um adjetivo ou um advérbio. E a variação ou não dessa palavra vai depender do que é que ela representa. Se ela for um adjetivo, ela varia, né, para singular e plural, masculino e feminino, mas se ela for advérbio, ela é invariável. Então, aqui, nessas alternativas, tem somente uma em que a palavra meio é um advérbio. Vamos observar? Então, olha, João é o meio nervoso. B, Maria comeu meio pedaço de bolo. C, havia meio melão na geladeira. E letra D, bebemos 1,5 litros de leite. Vocês lembram que eu disse a vocês que quando você tiver dúvida, quando você for escrever a palavra meio, você tiver dúvida se usa meio ou se você usa meio, então você usa meio quando você puder trocar por metade. Então, quando eu digo João é o meio nervoso, então esse meio aqui eu não posso dizer, lembra que eu falei que eu não posso dizer que João está só a metade nervoso. Então, meio é o modo como o João está. Então, é invariável porque é um advérbio. Então, a letra correta é letra A. João é o meio nervoso, porque meio, nesse caso, funciona como um advérbio. Então, quando eu digo meio pedaço do bolo, estou me referindo à metade, meio melão e 1,5 litros de leite, entenderam? Então, só vai variar, só vai ficar invariável quando o meio for um advérbio. Vamos para a próxima? E agora eu quero que eu pedi para vocês completarem as frases com meio ou meia. Então, letra A. O caminho é meio ou meia? Confuso. Qual é, gente? O caminho é meio confuso. E aí, gente, é um advérbio ou é um adjetivo? Então, quando eu digo é meio confuso, é o modo, né? Eu estou me referindo ao modo. Então, é um advérbio.
ela sempre foi meio maluquinha ou meia maluquinha? Lembra que nós falamos sobre isso? Que às vezes algumas pessoas confundem. Vamos ver qual é a alternativa correta. Alternativa correta não, qual é a resposta correta? Ela sempre foi meio maluquinha. Por quê? Porque às vezes na nossa linguagem coloquial, ou às vezes quando estão conversando, não nos damos conta disso. Mas é preciso que nós aprendamos a variedade padrão da língua, é necessário que nós aprendamos algumas regrinhas para que nossa comunicação seja mais efetiva, mais assertiva. Então, embora seja maluquinha, mas aí eu estou me referindo ao modo como essa garota sempre foi. Então, é um advérbio. Então, eu não vou dizer que ela é meia maluquinha, porque eu não vou dizer que ela é a metade dela é maluquinha, né, gente? Então, eu vou dizer, ela sempre foi meio maluquinha. Letra C. Eles beberam meia taça de vinho ou meio taça de vinho? Eles beberam meia taça de vinho. E por que aí já é meia? Porque eu estou me referindo, além de ser um adjetivo, eu estou me referindo à metade. Ó. Eles beberam a metade da taça de vinho. Então, beberam meia taça de vinho. Letra E. As pessoas parecem perturbadas, ou meio perturbadas, ou meia perturbadas. Da mesma forma como eu disse anteriormente, olha, as pessoas pareciam meio perturbadas, tá bom? Isso aqui é o modo, é um advérbio. Então, quando for advérbio, você não varia, vai ser sempre meio. Quando for um adjetivo e ele significa metade, aí sim você pode variar. Tá bom, gente? Então, é sempre bom voltar para essas regrinhas, é sempre bom estudá-las para que nós possamos falar corretamente e escrever também, né? Corretamente, quando eu digo, eu me refiro a você utilizar a variedade padrão da língua. Então, vamos continuar. Então, nós já vimos as outras regrinhas na aula passada e vamos continuar com as regrinhas a respeito da concordância nominal. Lembra que eu falei para vocês que serão 4 aulas sobre concordância nominal. Então, essa é a segunda aula e vocês terão mais 2 aulinhas sobre concordância nominal. Por que são 4 aulas? Porque o conteúdo de concordância nominal são muitas regrinhas, né? E é importante que vocês vejam todas, é importante que elas sejam trabalhadas com profundidade para que vocês internalizem. Mas, como eu sempre digo, não é suficiente somente esse tempo aqui, tá bom, gente? Precisa sempre estudar um pouquinho em casa. E aproveitar que vocês estão em casa, literalmente estudar mais ainda, né? Então, bastante ou bastantes. Essa também é uma dúvida que os alunos têm, né? Quando adjetivo será variável e quando advérbio será invariável. Por isso que na aula passada nós estabelecemos a diferença do que é adjetivo e do que é advérbio. Primeira coisa que você precisa saber, se você não lembrar o que é um advérbio e o que é um adjetivo, você vai ter dificuldade em fazer a concordância nominal correta, vai ter dificuldade em fazer o uso correto dessas regrinhas, tá bom? Então, se ainda tem dúvidas, mesmo após a explicação da aula, é bom que você recorra ao livro, se você tiver em casa, a uma gramática. Ou então, se você tem acesso à internet, você pesquisar também em outros sites, tá bom, gente? Porque é sempre bom você ter isso claro na sua mente. Então, a primeira frase, o primeiro exemplo diz assim: há bastantes motivos para sua ausência. Então, bastante será adjetivo de motivos. Olha, gente, então há bastantes motivos, então nós podemos considerar como adjetivo. Então, bastantes motivos. Próximo exemplo. Os alunos falam bastante. Bastante será advérbio de intensidade, referindo-se ao verbo. Então, quando eu digo
bastantes motivos, né? Olhem para aí que bastante se refere a motivos, então funciona como um adjetivo. Quando eu digo os alunos falam bastante, esse bastante ele se refere ao verbo falar, então eles falam bastante, então ele funciona então como um advérbio. Se ele é advérbio, ele é invariável. Por isso eu digo, há bastantes motivos e digo, os alunos falam bastante, tá bom? Esse é um vocábulo muito utilizado na língua portuguesa, mas que às vezes causa dúvidas. Então, tem uma dica bem simples de vocês conseguirem perceber se vocês vão utilizar bastante ou bastantes. Podemos substituir pela palavra muito. E para não errar, basta prestar atenção nas variações. Se muito sofrer variação de singular, de plural, ele é adjetivo e concordará sempre com o substantivo, devendo ser utilizada a forma bastantes. Se não sofrer variações, ele é advérbio, portanto invariável, devendo permanecer na forma singular bastante. Então, se você puder trocar por muito, gente, então quando você tiver, se você tiver alguma dúvida, quando for escrever a palavra bastante, ou usar, ou falar, isso em qualquer situação comunicativa, que você tiver dúvida, faz essa troca. Se você puder trocar por muito, é bastante, que é advérbio. Se você puder trocar por muitos, e aí sim ele vai ser adjetivo. Vamos observar? Olha, os alunos são bastante estudiosos. Então, o que é que eu observo? Olha, os alunos são muito estudiosos. Então, se eu posso trocar por muito, então eu já sei que aí é um advérbio. Eles fizeram bastantes atividades, olha, eles fizeram muitas atividades, então aí é um adjetivo. Perceberam como fica mais fácil se você fizer essa troca? Então, quando puder trocar por muito, é bastante. Quando puder trocar por muitos, bastantes, tá bom? Vamos ver esse outro exemplo. Na segunda-feira, dia 16, um grupo de trabalho do Ministério da Educação, MEC, apresentou bastantes ações contra o coronavírus nas escolas. Olha, então eu posso trocar por apresentou muitas ações contra o coronavírus na escola. Então eu vou utilizar a palavra bastantes, tá bom, gente? Vamos seguir? Agora nós vamos observar a regrinha das palavras muito e pouco, que são palavras que nós usamos comumente, não é? Mas que às vezes, na hora de fazer a concordância, nós temos algumas dúvidas. Então, muito e pouco são palavras que variam o seu comportamento, funcionando ora como advérbios, sendo assim variáveis, ora como adjetivos, que são variáveis. Olha, vocês estão percebendo que toda hora eu volto, né, para advérbio e para adjetivo, porque eu quero que vocês percebam a diferença. Porque às vezes os alunos têm a dificuldade de perceber o que é adjetivo e o que é advérbio. Na hora que você analisa, na hora que você pratica, que você reflete sobre aquela mensagem, que você reflete sobre aquilo que você está lendo, você vai começando a perceber e construir o seu conhecimento a respeito dessas duas classes gramaticais. Primeiro exemplo, olha, poucas pessoas acreditavam nele. E o outro exemplo, eu ganho pouco pelo meu trabalho. Então, vamos observar que existe a variação da palavra. Olha, eu posso dizer poucas e posso dizer pouco. Então, como é que eu vou saber quando é que eu posso variar ou não? Eu preciso observar se ele funciona como adjetivo ou se ele funciona como advérbio. Então, poucas é um adjetivo. Poucas pessoas acreditavam nele.
poucas pessoas. Então, poucas é um adjetivo e também é um pronome indefinido, né? Mas nesse caso nós estamos observando como um adjetivo e ele é variável. Então, poucas pessoas. E pouco, eu ganho pouco pelo meu trabalho. Então, pouco aí, gente, é um advérbio, tá bom? Então, olha, poucas pessoas, eu estou me referindo a pessoas, né? É uma característica, né? Estou me referindo a pessoas, o substantivo, o nome. E quando eu digo eu ganho pouco, esse pouco aí é um advérbio. Então, quando é adjetivo muda, quando é advérbio fica invariável, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Muitos homens foram ao evento. Os homens participaram muito no evento. Então, vocês observem que existe a palavra muito e ela assumiu a posição de variável e também de invariável. Então, eu preciso só resgatar na minha mente, tá, gente? Muitos é um adjetivo, por isso varia. E vai concordar, então, com o substantivo. Homens, muitos homens. Agora, quando eu digo os homens participaram muito, e aí eu estou utilizando um advérbio. Estou me referindo ao verbo. Os homens participaram muito. Então, nesse caso aí, ele fica invariável, tá? Eu sei que isso vocês já falam normalmente, mas é sempre bom nós estudarmos, percebermos direitinho, para na hora de uma dúvida você saber realmente como é que você utiliza a sua língua de uma maneira mais assertiva, tá, gente? Outro termo também que faz parte da concordância nominal é a palavra obrigado, obrigada. E aí tem essa moça aí perguntando, né? Quando é que eu uso obrigado e quando é que eu uso obrigada? Por ser adjetivo, né, uma palavra que é adjetiva, deve concordar com o elemento ao qual se refere, em gênero e número. Então, lembra? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural. Dependendo da pessoa que se sentir obrigada a retribuir um determinado favor. Então, se refere ao substantivo ou à pessoa que está no feminino, então a palavra precisa concordar no feminino. Se estiver no masculino, a palavra precisa concordar no feminino. Como precisa concordar também tanto no singular quanto no plural, tá bom? Então, ela vai sempre concordar com o elemento ao qual se refere. Então, quando eu digo, olha, não sou obrigada a resolver os problemas alheios, disse a garota. Então, se é garota, ela disse, não sou obrigada. O Senhor agradeceu com muito obrigado, dito serenamente. Então, muito obrigado. Por quê? Porque foi um Senhor. Então, se eu tiver que agradecer, né, alguém, eu vou dizer obrigada ou muito obrigada, porque feminino, então a palavra precisa concordar com o substantivo. Se for um homem, ele vai dizer obrigado, ou se a situação pedir que seja masculino ou feminino, dependendo do contexto. Então, vai sempre concordar com o elemento a qual se refere, tá bom, gente? O obrigado e o obrigada, ele é mais usual, né? Ele é bem usual, na verdade. É só preciso você ficar atento para isso, tá? Sempre vai concordar com o substantivo a que se refere, se é masculino ou feminino, se é singular ou plural. Então, olha, obrigada, quem disse? A garota. Obrigado, quem disse? O Senhor. Agora, nós vamos observar a concordância nominal da palavra kit. Kit ou kits. Kit
significa quitado, isto é, livre de dívida, de obrigação e ainda que se satisfez, empatado, igualado. Então, quando você não tem mais nenhuma dívida, nenhuma obrigação, quando você diz que está igual, que você está empatado com alguém, você diz que está quite, tá bom? Então, você não tem mais nenhuma dúvida. Por exemplo, você já entregou todas as tarefas de língua portuguesa da semana, que a professora pediu a você. Então, você está quite com as tarefas de língua portuguesa. Significa que você não tem mais nenhuma dívida, né? Nenhuma obrigação, que você já fez tudo que era da sua alçada, tá bom? Então, já sabemos ou já resgatamos um pouquinho na nossa memória o que significa quite. E agora, como é que eu vou saber a concordância? Deve concordar com o substantivo a que se refere. Portanto, se o substantivo estiver no singular, a palavra fica no singular quite. Mas, se o substantivo estiver no plural, a palavra vai para o plural. Exemplos, olha, o professor está quite com a coordenação escolar. Então, quem é que está quite? O professor. Então, o professor está quite. Significa dizer que o professor não deve mais nada, né? Ele já cumpriu todas as funções que foram repassadas a ele. Então, está quite com a coordenação escolar. Quite no singular. Os alunos estão quites com a entrega dos simulados. Os alunos estão quites. Olha, então vai concordar mesmo, como a regra disse. Se o substantivo está no singular, a palavra quite fica no singular. Se o substantivo estiver no plural, a palavra vai para o plural. Então, os alunos estão quites. Tá bom, gente? Vamos seguir? Olha, às vezes vocês podem até achar que são muitas regras, né? Mas aí vocês vão começando a perceber que elas são tão claras, assim, curtinhas, são coisas que vocês já usam tanto assim no dia a dia, que torna-se um assunto fácil. Vamos à próxima, mesmo e próprio. Então, são adjetivos que devem concordar com o substantivo a que se referem. Então, da mesma forma como quite, mesmo e próprio também vai concordar com o substantivo. Olha, ele mesmo fará o trabalho. Ela mesma fará o trabalho. Então, quando eu digo, olha, mesmo está se referindo a ele. Ele está no singular, ele está no masculino, então será mesmo. Olha, quando eu digo ela mesma fará o trabalho. Gente, a setinha, ela foi para o lugar errado, né? Ela teria que ficar onde tem ela mesma. Então, ela mesma, ele mesmo, tá bom? Da mesma forma como o próximo exemplo. Ela própria fará o trabalho. Ele próprio fará o trabalho. Então, própria se refere a ela. Então, fica no feminino e no singular. Próprio se refere a ele. Então, fica no singular. Se fosse eles, seria eles próprios. Se fosse ela, seria elas próprias, tá? Mas tem uma... Lembra que eu sempre falo que toda regra tem exceção, a maioria delas? Então, tem uma exceçãozinha para a palavra mesmo. Mesmo pode ser advérbio quando significa realmente, de fato. Será, portanto, invariável. Então, quando eu digo assim, olha, Maria viajará mesmo para o interior. E aí já não é um adjetivo, né? É um advérbio que indica que ela realmente vai viajar, que ela de fato vai viajar. Então, nesse caso, é invariável. Ó, então você fez mesmo a tarefa, então você fez realmente, então realmente você fez a tarefa, então você realmente, ou você fez de fato a sua tarefa. Então, é um advérbio, tá bom? Então, se é advérbio, ele fica invariável. Tá bom, gente? Então, cuidado na hora de usar a palavra mesmo. Só e sós. Quando adjetivos serão variáveis, quando advérbios serão invariáveis, é a mesma regrinha anterior. Olha, a criança ficou só.
as crianças ficaram sós. Então, criança se refere, os dois são adjetivos. Olha, a criança ficou só, as crianças ficaram sós. Então, vai concordar com o substantivo. Depois da briga, só restaram copos e garrafas quebrados. E aí já é um advérbio. Ó. Depois da briga, somente restaram copos e garrafas quebrados. Então, quando é adjetivo, ele varia. Quando é advérbio, ele é invariável. Tá bom? Olha, gente, mas tem uma dica. A locução adverbial a sós, ela é invariável, porque, olha, uma coisa é quando eu utilizo a palavra só, que significa sozinho, né, ou a palavra sós. Mas quando eu utilizo a locução adverbial a sós, ela é invariável. Então, eu digo, olha, preciso falar a sós com ele, tá bom? Embora seja só eu que preciso, né? Mas a expressão é a sós e ela é uma expressão que indica um advérbio. Então, ela é invariável, tá bom? Então, eu vou sempre dizer, preciso falar a sós, preciso conversar a sós com você. E agora, gente, como é que nós vemos tudo isso dentro de um texto, né? Como é que eu observo na hora de escrever, na hora de falar, na hora de analisar? Então, eu trouxe uma reportagem aqui, que o título é Coronavírus. Como as escolas devem lidar com a pandemia? Entenda o que pode ser feito em relação à prevenção e à suspeita de casos dentro das salas de aula. Então, essa reportagem aqui fala de como é que as escolas, né, estão lidando com isso, as escolas que já retornaram, porque vocês sabem que tem alguns estados que as aulas já voltaram, assim, no ensino híbrido, um pouco presenciais, um pouco à distância, que não é o caso daqui de Teresina, mas nós vamos observar, e essa reportagem traz informações acerca de como é que essas escolas estão fazendo, tá? Eu trouxe somente um trecho dessa reportagem para nós analisarmos, mas na próxima aula com a professora Andressa, vocês vão ver um pouquinho mais sobre esse texto e aí ela vai conversar e vai trazer atividades de análise do texto mais propriamente dito, tá bom? Olha, então, o que as escolas estão fazendo? Na Escola Estadual de Ensino Fundamental, o professor João Loyola, em Serra, Espírito Santo, o diretor Ramon Santana, tem orientado os professores e alunos com as informações recebidas pela Secretaria de Educação. Estamos levando o assunto para a sala de aula, explicando o que é, como o vírus se dissemina e como prevenir. Explica. Até o momento, o gestor disse ter disponibilizado alguns vidros com álcool gel que foram distribuídos pela unidade escolar. Então, vocês percebem que esse texto está na variedade padrão da língua, né, gente? A concordância nominal, concordância verbal, é tudo de acordo. Então, a mensagem está clara, sucinta, bem objetiva. Alunos com gripe ou sintomas parecidos estão ficando em casa até que se recuperem. Já percebemos que depois das orientações, os próprios estudantes estão sabendo como agir. Eles estão evitando o toque de mão, por exemplo. Eu vou destacar somente uma palavrinha que nós já estudamos falando sobre concordância nominal, para vocês perceberem o quanto essa regrinha está inserida no texto e como é tão simples de você compreender. Olha, percebemos que depois das orientações, os próprios estudantes. Então, próprios se refere a estudantes. Lembra que a regrinha dizia que o substantivo, né, a palavra próprio, sendo adjetivo, ele vai concordar sempre com o substantivo. Estudantes está no plural, mas a palavra próprio também tem que ir para o plural. Isolamento domiciliar não é férias. Algumas escolas no Brasil já têm adotado o isolamento doméstico para todos os alunos. Outras têm feito caso a caso. Em ambos os casos, Jamal alerta que esse período não pode ser considerado como férias antecipadas. É importante circular pouco, não compartilhar objetos de uso pessoal, talher, copo, prato e lavar as mãos frequentemente.
Caso surja algum sintoma grave em casa, como febre e dificuldade respiratória, jamais sugere entrar em contato com um hospital. Se você tem uma gripe mais fraca, dá para procurar uma UBS, Saúde da Família. O hospital é quando o quadro é mais severo. Essa recomendação é essencial para não superlotar o Sistema Único de Saúde. Então, aí está falando que isolamento domiciliar não é férias, né? Vocês estão isolados, mas vocês estão tendo aula. Vocês estão tendo uma aula remota, diferenciada. Olha, aí eu trouxe a palavra férias, lembra que nós estudamos sobre isso já? Que é um substantivo, né, que ele só assume a forma no plural, embora eu me refira a isolamento domiciliar e férias antecipadas. Olha, então eu percebo aqui que a palavra férias eu fui concordando tanto com o substantivo que se refere. Tá bom, gente? Então, isso era o que eu tinha para a aulinha de hoje. Eu espero que vocês continuem em casa o estudo com as regras de concordância nominal, tá bom? Um beijo e até a próxima! E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos no mês de dezembro, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? Do 9º ano. Sou o professor Ricardo, vem comigo que hoje é a aula de História Geral, tá? Então, pessoal, como eu falei, a nossa aula hoje, tirando um pouco do foco, né, da história do Brasil, que a gente falou nas últimas aulas, né, esse mês de novembro todo nós comentamos, né, sobre a história do Brasil. Agora a gente vai falar um pouco sobre história geral. Vamos retornar um pouquinho no tempo para a gente trabalhar, entender melhor o que foi essa década de 60, né, conhecida também como a Era da Contestação, tá bom? Então, quais foram as principais discussões que aconteceram durante esse período, né, que é muito importante na história, né, do século XX, tá? Então, as habilidades são a EF09HI28, tá? A gente identifica e analisa aspectos da Guerra Fria, porque está dentro desse contexto da Guerra Fria, tá bom? Seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses, tá? Em outros momentos nós falamos sobre a Guerra Fria, certo? Outra habilidade, a EF09HI36, tá? Essa a gente vai identificar e discutir as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI, combatendo qualquer forma de preconceito e violência. Acho que aqui deve ter um errozinho, né? Porque 21 já está muito próximo da gente. A gente vai falar da década de 60, onde essas discussões elas vão ficar muito acirradas. Tá? Então vamos lá. No geral, a década de 60, ela vai trazer para a gente muitos acontecimentos que vão abalar as certezas que eram inabaláveis. Olha que frase, né? Forte. Né? Vai abalar as certezas inabaláveis que a gente tinha. Alguns eventos dessa década de 60 são muito importantes para a gente entender todas essas discussões, tá? E aí eu destaquei alguns desses eventos, né, da década de 60, né, como a corrida espacial, que questiona os limites da tecnologia, né, porque durante essa década de 60 que a gente consegue mandar para o espaço o ser humano, a gente coloca os satélites, né, o homem vai até a Lua, né, e tudo isso aí necessitava de uma tecnologia muito grande, tá? Então, algo que era impensável há algum tempo atrás, a gente consegue superar na década de 60. Isso aí mexe muito com a mentalidade, né, das pessoas. Outra coisa, a Revolução Cubana, que acontece na América Latina,
né? E onde um regime de esquerda consegue se instalar, né? Na América, próximo dos Estados Unidos, né? Contestando o poder dos Estados Unidos, tá? Dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, é muito importante também esse movimento. Os movimentos pacifistas, né, que questionavam a guerra do Vietnã. Então você vê milhares de pessoas indo, milhões de pessoas indo à rua para protestar contra a guerra, num contexto onde você era criado vendo a guerra. E aí, de repente, as pessoas indo para a rua contestando aquilo, né? Principalmente jovens. E aí, o movimento hippie, que também era um movimento jovem, que questionava os costumes da época, né? Como é que devia ser as relações pessoais, né? Criticava o consumismo, né? Nós vamos falar de tudo isso aqui, tá? Estou só introduzindo para vocês. O rock and roll, que é a trilha sonora, né, dessa época, com várias bandas, né, que traziam nas letras essas questões, né, a pop art, que questiona a arte do museu, traz uma inovação no que era arte, né, essa discussão do que é arte. Tudo isso na década de 60, gente. O movimento negro, mas também o movimento feminista, né, o movimento pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, que onde acontece com mais força esse movimento negro, né, buscando afirmação, né, da identidade negra, tá? Então, bora lá. Vamos começar falando sobre a Guerra do Vietnã, que marca profundamente essa época, tá? O Vietnã, a Guerra do Vietnã é um prolongamento da Guerra da Indochina, né, que durou lá de 46 até 54. Ela está dentro daquele contexto de descolonização, né? É o pós-guerra, tá? O pós-segunda guerra. E aí o país ele fica dividido em 1954, norte era comunista, tá? Liderado lá pelo Ho Chi Minh, e o sul era capitalista. Então, durante essa guerra, os dois países eles fizeram um cessar-fogo, mas com aquela promessa de que teriam eleições gerais que iriam definir se o país ia ficar comunista ou adotaria o sistema capitalista. E aí, em 1956, como não aconteceu essas eleições, começou um conflito entre os dois lados. E aí os países, né, as potências, os Estados Unidos e a União Soviética vão intervir, especialmente os Estados Unidos, tá? A duração desse conflito é de 1956 a 1974, tá? E aí, diante dessa possibilidade do Ho Chi Minh, né, que liderava lá o norte, sair vitorioso, os Estados Unidos começam a apoiar o governo ditatorial do sul, né? E aí cedendo armamentos e treinamento militar em defesa, olha aí, em defesa da democracia no mundo. Eles apoiam uma ditadura no sul em defesa da democracia, tá? Os Estados Unidos, durante esse período, da década de 60, 70, 80 já nem tanto, mas nessas duas décadas, de 60 e 70, os Estados Unidos eles saem apoiando ditaduras no mundo em favor da democracia, né? É incompreensível isso, né? Para quem defende tanto a democracia, ficar ao lado de ditadores, né? De regimes autoritários, para se manter influente, né? No contexto internacional, tá bom? Então, essa guerra do Vietnã é uma guerra muito desigual, né? Porque você tem de um lado uma potência capitalista, que era os Estados Unidos, e do outro lado um país pobre de terceiro mundo, tá? Essa desigualdade se apresentava no equipamento militar, tá bom? Especialmente no equipamento militar, porque os americanos eles lançavam um armamento muito pesado contra uma população que muitas vezes lutava com técnicas ainda muito rudimentares, né? Ainda tem a questão da opinião pública que é contra o conflito, né? E essa guerra a gente tem essa pressão muito grande da opinião pública, especialmente porque eram jovens soldados, né, que iam para lá. Muitos jovens foram para lá, muitos jovens morreram. Então a opinião pública era muito contrária nos Estados Unidos, mas no restante do mundo também, né? O que esses soldados estão indo fazer lá? Isso era uma questão entre eles, né, vietnamitas, e aí o que a gente está fazendo aqui se metendo no assunto deles, né? Morrendo aqui por conta de uma guerra que é deles, tá? Então se questionava muito isso. E aí, essa é a maior derrota militar dos Estados Unidos, tá? A gente tem
uma derrota militar. Os Estados Unidos, eles saem do Vietnã derrotados, tá certo? Hoje o país, ainda hoje, ele é comunista, tá? Agora vamos falar sobre a contracultura hippie, né? O movimento hippie, que contestava esses valores, né, da época. Eles traziam uma forma de vida alternativa, apresentavam uma forma de vida alternativa. Eles próprios viviam de forma diferente, tá? E ele surge lá na década de 60, né, abalando, né, os costumes da sociedade da época, tá? Então, ela se aproximava mais de práticas consideradas anarquistas ou libertárias, né? Muita gente associa o movimento hippie, às vezes, ao que seria um comunismo. E não tem nada a ver. Os hippies, eles questionavam muito o consumismo, né? E aí, por isso, a identificação, eles são comunistas. Não, não são. Eles questionavam também o autoritarismo desses regimes comunistas, né? Então, se você fosse enquadrar eles estariam mais próximos de anarquistas, libertários, que não aceitavam o poder do Estado, né? E era um movimento muito grande, muito aceito entre os jovens, né? Aí, como eu falei, a consciência contra o consumismo, né? Criticava o autoritarismo das sociedades capitalistas e também comunistas, né? Questionava os comportamentos sexuais tradicionais, eles pregavam um amor livre, né? Eram contra o casamento, esses valores cristãos, né? Que eram tradicionais, conservadores, né? Eles criticavam muito. Aqui o que é importante você entender? É o seguinte, a gente tem na década de 60 um embate entre os valores tradicionais, conservadores, né, contra os valores que eram libertários, progressistas. Então você tem essas duas formas de pensamento entrando no embate durante a década de 60, em diversos momentos, né? Você tem, quando está acontecendo a guerra do Vietnã, você tem quando surge esse movimento hippie, então quando se questiona o movimento feminista, quando surge não, que ele já existia, mas ele ganha força novamente na década de 60, ele está apresentando ali propostas que são progressistas, né, lutando pelos direitos da mulher, né, ou os direitos civis dos negros, lutando pelos direitos civis dos negros. Então, ali são forças conservadoras tentando se apegar, né, não abrir mão do que eles tinham, e aí do outro lado você tinha forças, né, progressistas, né, libertárias, né, tentando impor uma nova forma de ver o mundo, tá? Por isso que a gente fala que a década de 60 é tão importante, tá bom? Para a gente entender muito do que é o mundo hoje é o fruto do que foi as discussões da década de 60, tá? Então vamos lá, ainda sobre o movimento hippie, né? E aqui no movimento hippie tem a coisa do rock and roll bem forte, né? Bem presente, tá? Eu coloquei aqui a foto do Jimi Hendrix, que era um ícone da época, tá? Maior guitarrista de todos os tempos, né? Que morreu tão jovem como outros artistas do rock. Isso aí serviu, inclusive, para quem era contra o movimento, dizer que eram jovens que viviam se drogando, né? E que não tinham perspectiva nenhuma de vida, tá? E aí se inspiravam em modelos, né, como o Jimi Hendrix, como a Janis Joplin, que morreram muito jovens, tá? E em circunstâncias, né, agravadas pelo uso de drogas, tá bom? Então, assim, eles pregavam esse uso também, né, dos entorpecentes, né? Eles pregavam uma sociedade livre, tá? Por isso que eles eram tão criticados por quem era mais velho, tá? Então vamos lá, recusavam a disciplina, a hierarquia, idealizavam a coisa da natureza, viver livremente, né, na natureza, sem agredir o meio ambiente, né? Procurava a liberdade por meio da música, né? Como eu disse aí, o rock and roll era a trilha sonora por trás de tudo isso. Tinha uma forte oposição à guerra do Vietnã, né? O lema deles, make love, don't war, faça amor, não faça guerra, era a palavra de ordem, tá? Se você tiver assistido já o filme Forrest Gump, ele fala muito bem desse contexto todo, né, da década de 60. E aí, se você não assistiu, procura. Forrest Gump, o Contador de Histórias, é um filme belíssimo que você vai se emocionar. E aí ele conta sobre toda essa década de 60, né?
A estética hippie, aos poucos, também, já no finalzinho da década de 60, vai começar a ser incorporada pelo mercado capitalista. Então, aquelas roupas que eles usavam, o ideal vai se transformando numa mercadoria, porque o capitalismo ele transforma tudo em uma mercadoria e você vai comprar ela, tá? Vamos falar sobre a arte, a pop art, que era, traduzindo, era arte popular, né? A ideia era que você pudesse se comunicar com o público por meio de objetos que eram comuns. Então eles promoviam uma mudança na perspectiva de como você vê a arte, tá bom? O principal artista dessa época, que era o Andy Warhol, ele vai mostrar as pessoas também se transformando em mercadoria, né? Então boa parte das obras de arte dele são figuras que eram ícones da época, né? Estrelas de cinema ou estrelas ou grandes políticos, né? Personalidades importantes, né? Aqui tem um painel que tem algumas dessas imagens que ele montava, né? Então você tem, ó, John Lennon, Marilyn Monroe, o Michael Jackson, Pelé, né? O Mao Tse Tung, o Che Guevara, que era uma das lideranças da Revolução Cubana. Então ele transforma aquilo ali, as pessoas, é uma análise que ele faz da arte, né? Durante esse período. As pessoas, elas também se transformam em mercadoria, né? Então, além de tudo isso aí, as pessoas viram algo que você vai consumir. Então, você consome o estilo de vida de Marilyn Monroe, você consome o cabelo dela, tá? O John Lennon, você consome o estilo dele, né, de se vestir, tá bom? Então, ele fazia essa análise sobre a arte, tá? Outra coisa, os temas eram escolhidos diretamente da cultura popular, era daquilo que as pessoas viam no dia a dia. Então ele tirava aquela arte do museu e transformava a arte numa coisa popular, como o próprio nome está dizendo, tá bom? Era pop art. Vamos para frente, as relações de gênero, como eu estava dizendo, a questão do direito de ser mulher. Aqui é uma discussão sobre relação de gênero que está muito presente na década de 60 também, né? Então, na maioria, o que seriam essas relações de gênero, né, para a gente entender? Né? Na maioria das sociedades, as diferenças de papéis entre homens e mulheres revelam essas relações de gênero, tá? As diferenças dos papéis entre homens e mulheres. O domínio do masculino sobre o feminino é a relação de dominação mais antiga da história da humanidade, tá? Essas relações de gênero revelam como homens e mulheres viveram em épocas e lugares diferentes e como tais elementos envolveram maior ou menor grau de exploração das mulheres, tá? Então aqui é para a gente introduzir essa questão do movimento feminista, né, que ressurge com muita força na década de 60, tá? Sempre o olhar masculino justifica a condição da mulher, impõe a ela a situação de inferioridade, tá? Então as mulheres que contestam essa condição são duramente combatidas, não era só na década de 60, tá? Aqui o que a gente quer que você entenda é que durante toda a história da humanidade aconteceu isso, né? Quando essas relações de gênero que colocam a mulher como um ser inferior, né? Quando ela contesta isso, tá? Ela é combatida na sociedade, tá? Então, se você fizer uma avaliação hoje, no nosso cotidiano, né? A gente vê uma força muito grande do movimento feminista, né? E você vê como, novamente, aquelas forças que são mais conservadoras, como elas endurecem, né, o discurso para tentar minimizar, combater essas mulheres que lutam por direitos que até hoje não foram conquistados, tá? Então é muito importante isso aqui, a gente abrir de novo essa discussão. Lá na década de 60 estava muito presente. Então o feminismo, ele contestava esse papel submisso das mulheres, reivindicando a igualdade de oportunidades entre os gêneros, tá? Na década de 60, quais eram os tabus? Giravam principalmente em torno da sexualidade, como questões da virgindade, da pílula anticoncepcional, né? A condição da mulher, qual era essa condição da mulher? Era ser esposa, mãe, né? Se questionava isso. O direito da mulher de dispor do próprio corpo, né? De não ser simplesmente o corpo servir para a reprodução,
né? Se discutia a questão do prazer e da maternidade, tá bom? Então se combatia o discurso entre o destino da mulher, que era ser mãe e esposa. Lutava-se pela emancipação também econômica, né? A questão no trabalho, de como as mulheres tinham o salário sempre menor, mesmo ocupando postos iguais de trabalho com os homens, tá? Então se questionava tudo isso aí, tá? O movimento feminista lá no início do século foi muito forte com a questão política, né? O direito de votar. Então elas lutaram muito, né? No contexto geral, na história geral, na Europa, nos Estados Unidos, elas brigaram muito por esse direito, né? E aí esse direito estava conquistado por volta da década de 40, né? Quando a guerra explode, né? E década de 50, boa parte desses países já o direito de voto das mulheres já era uma coisa consolidada, né? Mas algumas questões, como esses tabus, né? A questão do corpo da mulher não era algo que nem era discutido, tá bom? A mulher da década de 40, década de 50, a mulher, aquela imagem da mulher como a dona de casa, mãe, era muito forte, muito forte. E aí na década de 60 se questiona muito isso, né? Se combate essa imagem da mulher como mãe, né? A mulher como dona de casa, né? Aquela que serve ao homem, né? Se combate demais isso, tá bom? Então faz parte da mentalidade da década de 60 combater esses valores tradicionais. Sim, aí o movimento negro também, muito importante, né? O direito de ser negro. Aqui a gente fala especialmente do contexto norte-americano, né? Porque a gente tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, tá? Em plena década de 60, a gente está falando do país que, mais uma vez, defende a democracia, defende a liberdade, mas tratava a sua população, né, negra, a sua população afrodescendente de uma forma, né, que era semelhante, não vou nem dizer que era semelhante, era igual, literalmente igual ao que acontecia na África do Sul, né, no apartheid, né, onde você era realmente separado, a população negra era separada da população branca, né, não podia usar o mesmo lado da calçada, não podia usar o mesmo banheiro, não podia usar o mesmo bebedouro, né, ficavam em bairros onde só se viviam negros, eram separados, então era literalmente um apartheid e era dentro dos Estados Unidos, onde se pregava a liberdade, a democracia, né? E se justificava ações militares defendendo esses valores, né? Mas no próprio país existia tanta discriminação contra a população negra, tá? Então a campanha pela defesa dos direitos civis e contra a discriminação e a política de segregação racial vigentes nos Estados Unidos, né? Então se combatia isso aí. Uma das figuras principais era o Martin Luther King, né? Que era um pastor, né, que defendia tudo isso aí, só que ele defendia uma ação pacífica, né? A ideia de que os negros conseguiriam alcançar esses direitos civis de forma pacífica, não com enfrentamento, né? Boicotando, por exemplo, a utilização de ônibus, né? Uma das questões onde ele ficou muito conhecido foi nessa, né? Ele conseguiu movimentar, né, a população para não usar o transporte, né, que era predominante, era discriminatório, onde os negros só podiam ficar lá no fundo do ônibus, né? Às vezes nem podiam pegar certas linhas, e aí ele faz um movimento para boicotar essas linhas de transporte, e aí tem um prejuízo muito grande às empresas, ele consegue conquistar direitos com isso, né? E aí dentro do país tem uma oposição muito grande a esse movimento, né? E até hoje existe nos Estados Unidos isso, né? Que é a Ku Klux Klan, que é uma organização, né, que defende essa questão da superioridade racial branca nos Estados Unidos, tá bom? E onde é que acontecia principalmente essas discriminações, né? No sul dos Estados Unidos, que tradicionalmente era uma região onde a população negra foi levada para o trabalho escravo. Então lá esses valores, né, do escravismo, da exploração do negro, era muito forte, tá? Ainda hoje isso acontece nos países do sul, né, na região sudeste, né, dos Estados Unidos, tá? Outra figura importante, aqui eu não coloquei, mas tinha o Malcolm X, que defendia uma ação diferente do Martin Luther King, né?
ele defendia uma ação mais violenta, mais forte, né? Enquanto se os negros fossem atacados nos seus direitos, né? Ou atacados fisicamente, inclusive, o Malcolm X, Malcolm X, né? Se a gente fosse falar no inglês, ele defendia essa ação, né? A reação violenta, né? Que os negros não deviam se calar contra essa opressão, né? Que eles deviam reagir de forma violenta para conquistar esses direitos, né? A outra organização dos Panteras Negras, né? O Black Panther também nos Estados Unidos tinha essa mesma ideia, tá? Aqui eu coloquei um pouco da ideia do Black Power, né? O poder negro, que também defendia, né? Essa ideia, né? Do Malcolm X, só que eles pregavam uma coisa um pouco diferente, que também muito importante, que era a questão de você apelar para o seu orgulho racial, né? Então, para você defender os seus valores quanto negro, né? O seu cabelo, né? O seu cabelo é assim, mas se orgulhe dele. A ideia do Black Power é isso, tá? Então, a única forma de impedir que nos persigam e maltratem é passarmos ao contra-ataque, aquela ideia do Malcolm X, né? Os jovens insatisfeitos com os resultados do movimento dos direitos civis, que eles não estavam conquistando quase nada, eles vão, né, continuar nessa luta. E aí surge esse movimento do Black Power, né? A aversão aos brancos era a tônica do movimento, né? A necessidade de reconhecer sua beleza e sua capacidade de realização, né? Eles apelavam para o orgulho racial, revalorizar a negritude, né? E dar ao negro uma imagem mais positiva, tá certo? Aqui também eu destaquei para vocês a questão do direito à diversidade sexual, né? Que começou mais... Aqui a gente tem vamos dizer assim, o início, né, dessa luta dessa comunidade LGBT, né? Ela começa lá nos Estados Unidos, né, essa luta pelos direitos, né? Aproveitou o momento, que o momento era exatamente de contestação, né? Então acontece uma revolta em Stonewall, que era uma boate, né, onde tradicionalmente ia essa comunidade gay, e aí lá aconteceu, os policiais invadiam, batiam como sempre, batiam nos membros, né, lá que estavam na boate, né, e aí gerou uma revolta muito grande, as pessoas foram para a rua e lutaram, né, se manifestaram para que os direitos deles fossem também resguardados, né. Então, esses conflitos se estenderam, né, por dias, e aí as discussões promovidas por esses ativistas, né, foram profundamente marcadas por esse evento, né, essa revolta aí de Stonewall, que deram origem, por exemplo, às paradas do orgulho gay, né, que acontecem todo ano em vários lugares do mundo, tá bom? E aí, 1968, o ano da contestação, tá pertinho de encerrar, vamos ver se dá tempo. Em Paris aconteceu uma manifestação muito grande, né, de estudantes, né, jovens descontentes contra a disciplina rígida das escolas, né, das universidades, os currículos escolares, querendo fazer uma ampla reforma em tudo isso, tá? E aí isso em 1968, né, em maio de 1968, na cidade de Paris. Tudo isso aí vira uma grande guerra, né, em plena cidade de Paris, tá? Onde se contestava essa situação social, política do país, né? O governo, inclusive, do general Charles de Gaulle era contestado. Muitos intelectuais, trabalhadores, professores se juntaram, né, aos estudantes, tá? Nessa luta, nessa reivindicação por um país melhor, diferente, né? Aqui eles também contestavam a questão da guerra do Vietnã, né? Então foi um movimento muito importante que marcou demais a mentalidade das pessoas, né, daquela época, dos jovens especialmente, né? E aí que esses jovens, nas gerações futuras, eles vão conseguir alcançar direitos que, né, não eram estendidos a eles, tá bom? Então, eles conseguiram confirmar uma greve geral, né, que era uma demonstração simbólica, né, e prática, né, da inversão social. Colocavam em xeque todo o regime, a autoridade, a opressão, né. Eles não era uma contestação, aliás, não era uma contestação somente do capitalismo, né.
eles contestavam tanto o capitalismo como o comunismo. Então, se você pensa assim, eu vou enquadrar isso aqui em quem é que eles estão criticando? Eles não criticavam um modelo ou outro, não, eles criticavam os dois. Né? Eles achavam que os dois eram horríveis. Tá? E aí, mais um episódio também, do finalzinho da década de 60, 68, foi conhecido, né, como a Primavera de Praga. Também era uma revolta de jovens, né, mas aqui mais parcelas da população, né, idosos, homens, mulheres, todos foram para a capital da cidade, na capital da Tchecoslováquia, né, a cidade de Praga, e aí exigiam independência do controle soviético. A Tchecoslováquia era um país, né, que fazia parte do bloco comunista. Tá? E aí lá eles estavam contestando isso. Quem liderou? O Alexander Dubček, que tentava promover uma reforma nesse sistema, né? Tentava implantar democracia num regime que era comunista. Tá? E aí tentava impor os direitos civis, as liberdades do cidadão num país que era comunista. Tá? Então, em todos os cantos do país surgiram manifestações em favor da democratização. Foram duramente reprimidas essas manifestações, né? O Pacto de Varsóvia, que era aquela aliança militar soviética, né? Ela interviu e aí aconteceu várias mortes, né? Durante os protestos. Acabou essa Primavera de Praga, que a gente chama sucumbindo perante a força bruta. Né? E aí eu coloquei para encerrar essa imagem, né? De um jovem que ele vai se atear a fogo, né? O Jan Palach, né? Era jovem e ele, inconformado com aquela situação, ele vai atear fogo no próprio corpo. E aí na cidade de Praga tem esse monumento, né? Em homenagem a ele, tá certo? A gente encerra essa aula, tá? Com essa imagem, tá? E lembrando que a década de 60 é muito importante. Né? Vale a pena a gente sempre fazer uma leitura hoje, né, atualizada do que foi discutido nessa época, tá? Porque é muito atual isso, é o que basicamente a gente está vivenciando, tá certo? Então fiquem com Deus, a gente vem na próxima semana com mais um pouquinho sobre História Geral, tá certo? Um abraço.